Você vai parar tudo o que está fazendo agora. Não porque eu pedi, mas porque o que você está prestes a ouvir vai te sacudir por dentro. Há cerca de 3.500 anos, um homem subiu uma montanha no deserto. Ele não era rei, não era general, era um pastor fugitivo, com 80 anos nas costas e uma história improvável demais para qualquer livro de ficção. Mas Deus o escolheu, e por meio desse homem, algo foi registrado. Algo que não era apenas para o Egito. Não era apenas para o povo de Israel. Era uma mensagem que atravessaria o tempo, e chegaria até aqui. Até você, até hoje. 10 pragas, 10 julgamentos, 10 sinais que uma civilização inteira ignorou até que fosse tarde demais. E agora, 7 delas estão acontecendo de novo. Não como metáfora, não como lenda, como fato. Fique até o fim, porque o que está por vir vai mudar a forma como você enxerga o mundo, e talvez, a forma como você enxerga a si mesmo. O contexto que ninguém conta antes de falarmos sobre o que está acontecendo agora, você precisa entender o que era o Egito. O Egito não era apenas um país. Era a superpotência do mundo antigo. Era o berço da civilização, o centro do poder, da cultura, da religião e da economia de todo o mundo conhecido. O faraó não era apenas um rei, era considerado um deus vivo. Sua palavra era lei absoluta. Sua vontade era destino. E foi exatamente contra esse poder que Deus agiu. Cada uma das 10 pragas não foi aleatória. Cada uma foi cirurgicamente direcionada contra um deus específico do panteão egípcio. Cada uma foi um julgamento declarado sobre uma falsa divindade. Cada uma foi Deus dizendo, em voz alta e sem rodeios: Eu sou o Senhor. E não há outro. Êxodo 12 versículo 12 registra com precisão: Nessa noite, passarei pela terra do Egito e ferirei todo o primogênito, tanto de homens como de animais, e farei julgamentos contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Julgamento. Essa é a palavra que ninguém quer ouvir hoje. Mas é a palavra que Deus usou. E se as pragas estão se repetindo, o que isso diz sobre o momento em que vivemos? Praga 1. O rio virou sangue. Os oceanos estão morrendo. A primeira praga foi sobre o Nilo. O Nilo era a vida do Egito. Sem ele, não havia colheita. Não havia comida. Não havia civilização. E o deus Api, o deus das cheias do Nilo, era um dos mais venerados de todo o panteão egípcio. Deus tocou o Nilo, e ele virou sangue. E todos os peixes que havia no rio morreram, e o rio cheirava mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e havia sangue em toda a terra do Egito. Êxodo 7 versículo 21. Hoje, os oceanos estão morrendo. Não de forma poética, de forma literal. As chamadas marés vermelhas, manchas de algas tóxicas que coloreiam o mar de vermelho e matam toneladas de peixes, estão se multiplicando em ritmo acelerado em todo o planeta. Na costa do Brasil, no Golfo do México, no Mediterrâneo, no Pacífico. Peixes mortos aparecendo às toneladas em praias ao redor do mundo. Recifes de coral, a base da vida marinha, desaparecendo numa velocidade que os cientistas chamam de catastrófica. O primeiro sinal do Egito era impossível de ignorar. O que estamos vendo nos mares de hoje também é impossível de ignorar. Mas muita gente está escolhendo ignorar mesmo assim. Praga 2. A invasão dos sapos, as espécies fora de controle. A segunda praga parece cômica à primeira vista. Sapos. Mas não era cômica, era aterrorizante. Sapos em cada casa. Sapos nas camas, sapos nos fornos, sapos na comida. Uma invasão tão massiva que o próprio faraó pediu a Moisés que orasse para que parassem. E o rio produzirá rãs em abundância, e subirão e entrarão na tua casa, e no teu quarto de dormir, e na tua cama, e nas casas dos teus servos, e no teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. Êxodo 8 versículo 3. O deus alvo dessa praga era Requete, a deusa da fertilidade representada como uma rã. Sagrada, intocável, mas agora transformada em praga. Hoje, o mundo está vivendo uma crise de espécies invasoras sem precedentes na história moderna. Insetos, animais e organismos fora de seus habitats naturais estão destruindo ecossistemas inteiros. Gafanhotos devoram plantações na África e no Oriente Médio em quantidades bíblicas, e essa não é uma metáfora. É literalmente o que os relatórios científicos dizem.
Medusas invasoras fechando usinas de energia ao entupir os sistemas de resfriamento na Europa. Espécies inteiras se multiplicando fora de controle enquanto outras colapsam. A criação, fora de ordem. Exatamente como foi no Egito. Praga 3, os piolhos, as pragas invisíveis que ninguém controla. A terceira praga foi de piolhos, ou mosquitos, dependendo da tradução. Pequenos demais para vereador, grandes demais para ignorar. E Arão estendeu a sua mão com o seu cajado e feriu o pó da terra, e vieram piolhos sobre homens e animais. Todo o pó da terra se tornou piolhos em toda a terra do Egito. Êxodo 8 versículo 17. Foi a primeira praga que os magos egípcios não conseguiram reproduzir. Eles pararam, olharam para o faraó e disseram: isto é o dedo de Deus. Mesmo os mestres da ilusão reconheceram que havia algo ali que estava além do controle humano. Hoje vivemos na era das pandemias invisíveis. Um vírus microscópico paralisou o mundo inteiro em 2020. E não foi o primeiro, nem será o último. Doenças transmitidas por insetos como malária, dengue e zika se espalhando para regiões onde nunca existiram antes. Superbactérias resistentes a antibióticos, chamadas pelos cientistas de a próxima grande ameaça à humanidade. A OMS já declarou que as doenças infecciosas emergentes são uma das maiores crises do século XXI. Pequenas demais para ver, grandes demais para ignorar. Exatamente como foi. Praga 4, as moscas. A deterioração do ambiente. A quarta praga foi de moscas, ou insetos misturados, dependendo da interpretação do hebraico original. Mas o efeito era o mesmo: contaminação total. Porque se tu não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e para dentro das tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão de moscas, bem como a terra em que estiverem. Êxodo 8 versículo 21. Mas repare em um detalhe que muda tudo nessa praga. Pela primeira vez, Deus faz uma distinção. A terra de Gósen, onde vivia o povo de Israel, foi poupada. Enquanto o Egito sufocava, havia um lugar protegido. Isso não foi acidente, foi um sinal. Hoje, o colapso ambiental avança em velocidade que assusta até os céticos mais convictos. O desmatamento devastando os pulmões do planeta. Resíduos plásticos sufocando os oceanos. O ar das cidades mais populosas do mundo ultrapassando todos os limites de segurança. A temperatura da Terra subindo de formas que já estão gerando eventos climáticos extremos em todos os continentes. O ambiente que sustenta a vida sendo corrompido. E assim como no Egito, enquanto muitos sofrem as consequências, ainda há espaços de proteção, para quem se posiciona corretamente. Praga 5, a morte do gado. O colapso da cadeia alimentar. A quinta praga atingiu o gado. Cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. A base econômica do Egito Antigo. O sustento das famílias. A moeda do comércio. E no dia seguinte o Senhor fez aquilo, e todo o gado do Egito morreu. Porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Êxodo 9 versículo 6. A riqueza animal do Egito, destruída em um dia. Hoje, a cadeia alimentar global está sob pressão como nunca antes na história moderna. Gripe aviária dizimando populações inteiras de aves domésticas em dezenas de países. Doenças bovinas forçando abates em massa. Peixes e frutos do mar desaparecendo de regiões onde sempre foram abundantes. E por trás de tudo isso, algo que poucos estão dispostos a dizer em voz alta: o mundo está tendo dificuldades crescentes para alimentar a si mesmo. O Programa Alimentar Mundial da ONU já alertou que o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave dobrou nos últimos anos. Dobrou. A quinta praga não era apenas sobre animais. Era sobre sustento. Era sobre a base da vida material de uma civilização inteira. O que é a cadeia alimentar global se não exatamente isso? Praga 6. As úlceras. As doenças que ninguém consegue explicar. A sexta praga foi pessoal. Íntima. Dolorosa. Úlceras, feridas que brotavam na pele de homens e animais. Não havia como esconder. Não havia como fingir que estava tudo bem. A praga estava escrita no corpo de cada pessoa. E Moisés tomou a cinza da fornalha, e se pôs diante de Faraó, e Moisés a lançou para o ar. E ela veio a ser úlceras que arrebentavam em bexigas sobre os homens e sobre os animais. Êxodo 9 versículo 10.
Os sacerdotes egípcios, que sempre confrontaram Moisés, desta vez nem conseguiram se apresentar diante do faraó. As úlceras eram tão graves que os imobilizaram. Hoje vivemos a maior crise de saúde crônica da história da humanidade. Doenças autoimunes se multiplicando sem explicação clara. Cânceres em pessoas cada vez mais jovens. Condições neurológicas aumentando em taxas que desconcertam os especialistas. Doenças da pele, alergias severas, síndromes que mal existiam há 50 anos agora afetando milhões. E talvez o mais perturbador, doenças pós-infecciosas que persistem por meses, anos, às vezes para sempre, em corpos que não conseguem se recuperar completamente. O corpo humano sendo atacado de dentro para fora. Exatamente como foi. Praga 7, o granizo, os eventos climáticos extremos e então chegamos à sétima praga. E aqui, o tom muda completamente. Antes dessa praga, Deus faz algo extraordinário. Ele avisa: portanto, agora manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo. Todos os homens e animais que se acharem no campo, e não forem recolhidos para casa, o granizo cairá sobre eles e morrerão. Êxodo 9 versículo 19. Um aviso claro. Aqueles que levaram a sério se protegeram. Aqueles que ignoraram, perderam tudo. E o Senhor mandou trovões e granizo, e o fogo se descarregou sobre a terra. E o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Assim houve granizo e fogo misturado com o granizo, muito grave, como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que se tornou nação. Êxodo 9 versículo 23-24. Fogo e granizo ao mesmo tempo. Algo que parecia impossível, mas aconteceu. Hoje, os eventos climáticos extremos estão quebrando recordes em velocidades sem precedentes. Granizos do tamanho de laranjas destruindo cidades inteiras. Tempestades que os meteorologistas classificam como nunca vistas antes, acontecendo com frequência crescente. Furacões, tornados e tifões atingindo categorias máximas em regiões onde jamais existiram. Ondas de calor matando milhares. Inundações instantâneas varrendo comunidades inteiras do mapa. Em 2023 e 2024, o mundo quebrou mais recordes climáticos do que em qualquer outro período da história da medição meteorológica moderna. E Deus avisou antes da sétima praga. Será que está avisando de novo? As 3 pragas que ainda não chegaram, mas estão a caminho agora precisamos parar aqui. Porque as 7 pragas que acabamos de ver já são perturbadoras o suficiente. Mas as 3 que faltam, a 8ª, a 9ª e a 10ª, são de uma natureza diferente. São as pragas que quebraram o Egito completamente. A 8ª praga foi de gafanhotos. Uma nuvem tão densa que escureceu o sol. Uma invasão que devorou tudo que havia sobrado das outras pragas. Hoje, os enxames de gafanhotos que devastam a África Oriental e partes da Ásia são os maiores em décadas, e os cientistas alertam que o aquecimento do clima está criando condições ideais para enxames ainda maiores. Ainda não chegou no nível da 8ª praga, mas está se preparando. A 9ª praga foi de trevas. Trevas tão densas que podiam ser sentidas fisicamente. 3 dias sem luz no Egito inteiro. Uma civilização que adorava o sol, e o sol foi apagado. Vivemos hoje na era mais polarizada, mais fragmentada e mais desorientada da história moderna. Uma trevas diferente, não de luz física, mas de luz moral, espiritual, de direcionamento. O mundo não sabe mais o que é verdade, o que é certo, o que é real. As redes sociais criaram câmaras de eco onde cada um vive numa realidade paralela. A desinformação é tão densa que literalmente obscurece a realidade. E então vem a 10ª. A última. A morte dos primogênitos. Não vou fazer previsões sobre ela. Não é meu papel. Mas o que a Escritura deixa claro é que havia uma única proteção: o sangue do Cordeiro na porta. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, e verei o sangue, e passarei sobre vós, e entre vós não haverá praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo 12 versículo 13. O anjo da morte não parava por causa da nacionalidade de alguém. Não parava por causa da riqueza. Não parava por causa da religião. Parava por uma única razão: o sangue do Cordeiro. O Novo Testamento é explícito em dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. O cumprimento de tudo que o Êxodo apontava. O que tudo isso significa para você?
agora eu preciso ser honesto com você. Não fiz esse vídeo para assustar. Fiz porque acredito que você merece saber. Porque há uma diferença enorme entre o egípcio que ignorou o aviso antes da 7ª praga, e perdeu tudo, e o egípcio que levou o aviso a sério, recolheu seus animais, entrou em casa e foi poupado. A diferença não era sorte. Era escolha. O faraó endureceu o coração 10 vezes. A Bíblia registra isso com uma precisão assustadora. Cada praga que chegava, em vez de o levar ao arrependimento, o tornava mais resistente, mais duro, mais fechado. Isso é o que acontece quando a gente ignora os sinais de Deus por tempo demais. O coração endurece. E há um momento, a Bíblia não diz exatamente qual é, em que o endurecimento se torna irreversível. Mas esse momento ainda não chegou para você. Você está aqui, ouvindo, buscando. Isso significa algo. Salmos 91 começa com uma condição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91 versículo 1. Habitar. Não visitar. Não aparecer quando a situação aperta. Habitar, fazer morada, estabelecer residência, permanecer. A proteção de Deus não é automática. É relacional. É para quem escolheu habitar com Ele. E o mesmo Salmo 91 promete: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Verso 7. 1000, 10.000. O contraste não poderia ser mais claro. A lição que Israel aprendeu, e que o mundo continua esquecendo, tem uma parte dessa história que raramente é contada. Quando as pragas terminaram, quando o Mar Vermelho se abriu e o povo saiu do Egito em liberdade, eles deveriam ter chegado à Terra Prometida em questão de semanas. Em vez disso, vagaram por 40 anos. Por quê? Porque a libertação física aconteceu, mas a transformação interior não. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Reclamaram, idolatraram, voltaram mentalmente para o lugar de onde haviam sido salvos. Sentiram saudade da escravidão porque pelo menos na escravidão havia previsibilidade. Havia cebola e alho. A Bíblia registra até esse detalhe absurdo, mesmo que não houvesse liberdade. Quantas pessoas hoje fazem exatamente isso? Buscam a proteção de Deus nos momentos de crise, mas nos momentos de relativa calmaria, voltam para os mesmos hábitos, os mesmos ídolos, os mesmos lugares que os aprisionavam. A geração que saiu do Egito, com exceção de 2 homens, Josué e Caleb, não entrou na terra prometida. Não porque Deus os rejeitou, mas porque eles escolheram não confiar. O apóstolo Paulo, escrevendo no Novo Testamento, cita essa história com uma razão específica. Ora, estas coisas aconteceram a eles como exemplos e estão escritas para nosso aviso, para nós sobre quem veio o fim dos tempos. 1 Coríntios 10 versículo 11. Leia essa frase de novo. Escritas para nosso aviso, para nós sobre quem veio o fim dos tempos. Paulo estava dizendo isso no 1º século. Quanto mais se aplica a nós, aqui, agora, vendo o que estamos vendo. Quem era Moisés, e por que isso importa tanto? Não podemos falar das pragas sem falar de Moisés com mais profundidade. Porque Moisés não foi um super-herói. Não foi um guerreiro. Não foi um político. Ele era um homem quebrado. Criado no palácio do faraó, fugiu após matar um egípcio. Passou 40 anos no deserto como pastor, a profissão mais desprezada do Egito Antigo. Quando Deus o chamou na sarça ardente, sua primeira reação foi uma lista de razões pelas quais não era a pessoa certa. Quem sou eu para ir ao faraó? Êxodo 3 versículo 11. Quem sou eu? Essa é a pergunta que todo ser humano já fez diante de um chamado que parecia grande demais. E a resposta de Deus não foi uma lista de qualificações de Moisés. Foi uma promessa de presença. Eu estarei contigo. Êxodo 3 versículo 12. Não, você é capaz. Não, você tem o que é preciso. Mas, eu estarei contigo. E foi o suficiente. Um homem com um cajado de pastor enfrentou a maior superpotência do mundo antigo, e venceu. Não por causa de quem ele era. Por causa de quem estava com ele. Isso diz algo para cada pessoa que está ouvindo isso agora e sente que o momento em que vive é grande demais. Complicado demais. Ameaçador demais. O mesmo Deus que estava com Moisés no deserto ainda existe. E ainda faz a mesma promessa. A urgência que não podemos ignorar. Vou dizer algo que pode parecer difícil de ouvir.
As pragas do Egito não chegaram de surpresa. Houve avisos, houve sinais, houve tempo para responder. O faraó teve 10 oportunidades. 10. E ele escolheu endurecer o coração em cada uma delas. Não estou dizendo que você é o faraó. Estou dizendo que a história nos ensina sobre a natureza de Deus. Ele avisa. Ele espera. Ele é paciente muito além do que merecemos. Mas há uma hora em que a paciência se encerra, e o julgamento, que foi anunciado desde o início, finalmente cai. 2 Pedro 3 versículo 9 é explícito. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânime para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham a arrependimento. Longânime, paciente, não querendo que nenhum pereça. Mas o versículo seguinte, que raramente é lido, diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Virá. Não, talvez venha. Não, pode vir. Virá. E a imagem usada é um ladrão de noite. Inesperado, repentino, sem aviso prévio imediato, ainda que os sinais tenham estado lá por muito tempo. Essa é a tensão que a Bíblia mantém com absoluta integridade. Deus avisa, mas o momento exato é dele. O que fazer agora? Você chegou até aqui. Isso não é acidente. Pessoas que não querem ouvir param de ouvir. Você não parou. E se você está ouvindo isso com um aperto no peito, se tem algo dentro de você que está respondendo ao que foi dito, não ignore isso. Não racionalize. Não adie para depois. O povo que foi poupado na última praga do Egito não precisou fazer nada complicado. Não precisou ser perfeito. Não precisou ter uma história de fé impecável. Precisou apenas colocar o sangue do cordeiro na porta e ficar dentro. O Novo Testamento declara que Jesus Cristo é esse cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1 versículo 29. Porque também Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5 versículo 7. A proteção não está no país onde você mora. Não está no dinheiro que você tem. Não está nas suas conexões, no seu nível de educação, na sua posição social. A proteção está em quem você escolheu como Senhor da sua vida. E se você nunca fez essa escolha, ou se fez e se afastou, esse é o momento. Não porque eu estou te pressionando, mas porque os sinais estão por toda parte. E Deus ainda está esperando. A sarça ainda está ardendo. A voz ainda está chamando. E a porta ainda está aberta. O que Moisés deixou para nós há uma cena no final da vida de Moisés que nunca me sai da cabeça. Ele subiu ao Monte Nebo. Velho, cansado, com 120 anos de vida, 40 no palácio, 40 no deserto, 40 liderando um povo impossível de liderar. E do alto daquele monte, Deus lhe mostrou a terra prometida. Tudo que havia sido prometido. Tudo que havia custado tanto. Tudo que havia sido a direção de décadas de jornada. Moisés viu, mas não entrou. E depois ele morreu, e a Bíblia diz algo extraordinário. Os seus olhos não se tinham escurecido, e o seu vigor não o havia abandonado. Deuteronômio 34 versículo 7. Ele morreu inteiro. Com os olhos abertos. Com força ainda no corpo. E a Bíblia encerra com estas palavras. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum semelhante a Moisés, ao qual o Senhor houvesse conhecido face a face. Deuteronômio 34:10. Face a face. Essa era a relação que tornava Moisés diferente. Não a posição, não os milagres, não as pragas. Era o acesso, era a intimidade, era conhecer Deus de perto. E essa é a oferta que está sobre a mesa para você agora. Não apenas sobreviver às pragas, mas conhecer o Deus que as controla. Não apenas escapar do julgamento, mas caminhar com quem tem autoridade sobre todo julgamento. O mundo está acordando para algo que a Bíblia sempre soube. A questão não é se as coisas vão mudar. Já estão mudando. A questão é, do lado de quem você vai estar quando a mudança chegar. Se esse conteúdo te tocou, compartilhe. Existe alguém na sua vida que precisa ouvir isso. Alguém que está dormindo. Alguém que está buscando respostas nos lugares errados. Seja a pessoa que acordou. E que ajudou outros a acordar também. Que Deus te guarde, e que seus olhos permaneçam abertos.